Boa tarde, gente. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Frederico. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Vamos só aguardar mais um pouco. O pessoal está entrando agora na live. Uma ótima Tranquilo. tarde a todos, né? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. E você, está me ouvindo? Tô sim. Tá tranquilo. Ótimo. Boa tarde a todos que estão chegando agora na live. Essa é mais uma edição do projeto Primavera José de Alencar, que é um projeto que tem como finalidade celebrar a memória desse grande escritor, mas ao mesmo tempo que faz essa celebração, traz para a discussão, né, novas leituras, novos olhares críticos sobre a obra do Zé de Alencar. Hoje a gente vai receber o professor Marcos, né, professor Marcos Vinícius Nogueira Soares, professor doutor, que é graduado em Letras pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em Literatura Brasileira pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pós-doutor pela Universidade de Campinas. O professor Marcos é um professor associado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e tem como temas principais de estudo a história literária, o folhetim e a crônica oitocentista da Belle Époque e o romance brasileiro, né? E, claro, a obra do nosso grande escritor cearense, José de Alencar. Marcos, é um prazer recebê-lo aqui, né? Nosso tema de hoje Prazer é meu. é um tema bastante interessante, porque é uma obra que não é uma das, digamos assim, mais visadas pela crítica, né, do José de Alencar, mas é uma obra também muito importante e uma obra que esse ano comemora 150 anos, né, da publicação. A Pata da Gazela, né? E o Marcos vai fazer fez um artigo muito interessante abordando a questão do realismo, né, dos 800 em Alencar. E esse artigo foi publicado nesse livro, né, que foi organizado pelo professor Marcelo Pelógio, José de Alencar, século XXI. E é um artigo que traz justamente essa discussão que hoje nós vamos ter aqui, né? Professor Marcos, antes de iniciar propriamente a discussão sobre a temática, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre sua trajetória acadêmica, né? Sua trajetória profissional. Pode ficar à vontade. Bom, uma boa tarde para todos. Agradecer o convite do Frederico. É uma honra poder participar de um evento organizado pela Casa de Cultura José de Alencar. Quero também agradecer a indicação do Marcelo, se ele estiver aí nos ouvindo. Um abração para você, Marcelo. Se cuida. Bom, eu posso começar dizendo assim que eu comecei a trabalhar com a obra de Alencar foi na pós-graduação, né? Na minha dissertação de mestrado que eu fiz na UERJ mesmo, sob a orientação do professor Luiz Costa Lima, eu trabalhei com a ideia do estatuto do ficcional na obra de Alencar, dos romances alencarianos. Então foi o primeiro contato que eu tive, uma dissertação que eu defendi em 94. E depois, no doutorado, eu trabalhei com a relação entre jornalismo e literatura, e aí não propriamente com Alencar, embora Alencar fizesse parte, mas ele não era o foco, né, o elemento central. Eu trabalhei como estudo de caso o romance Memórias de Sargento Milícia, do Manuel Antônio de Almeida. E após a defesa dessa tese, que foi em 99, aí eu voltei a Alencar, então, desde 2000. E desde então eu venho trabalhando com a obra dele, sobretudo com os romances, né, que eu procuro trabalhar, publicar textos lidando diretamente com cada romance. Isso que eu fiz nesse livro, quer dizer, em relação ao Pata da Gazela, eu já fiz em relação, por exemplo, à Senhora, a Cinco Minutos, a Sons Douros. Então eu vou pegando cada romance e tentando estabelecer uma leitura, uma interpretação,
uma forma de olhar esses romances, acredito, penso, espero que seja de uma forma, digamos, mais contemporânea, mas um pouco diferente em relação à tradição, né, crítica e historiográfica dos estudos acadêmicos. Marcos, a, 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 a crítica mais conservadora, ela tem a tendência de categorizar a obra do José de Alencar como romances indianistas, históricos, urbanos. E A Pata da Gazela é um romance que geralmente entra nessa categoria de romances urbanos, né? Que geralmente é classificado também como romances que retratam, né, a realidade daquela época, né, a realidade da cidade, do Rio, a sua natureza, né, as suas figuras humanas, né, as suas relações sociais. Como é que você vê isso? Você acha que essa obra, A Pata da Gazela, ela se enquadra perfeitamente nessa descrição? Bom, assim, digamos que sim e não. Né? Do ponto de vista de ser urbano, né, de conflitos que se dão entre personagens que transitam numa esfera urbana, sim, é um romance urbano. Agora, do ponto de vista de que você pode, por meio da Pata da Gazela, ter acesso de uma maneira bastante consistente a uma determinada realidade social, né, digamos, das décadas de 60, 70, né, do Rio de Janeiro, especificamente da corte, eu acho pouco provável. Né, porque se tem uma coisa que a gente não consegue ver com clareza dentro desse romance, aspectos assim profundos, como seria de um romance tipicamente realista ou até de um romance naturalista, né, que mostre determinadas conjunturas e contextos que seriam característicos da vida social do Rio de Janeiro do século XIX. Eu acho que essa parcela, né, do que a gente poderia dizer de vida social, ela fica em segundo plano nesse romance. Acho que a preocupação de Alencar nesse romance, como até em muitos outros, não só nesse, está mais calcado num conflito de caracteres, tá? De personagens. Né? Eu diria até um conflito moral, muito mais do que propriamente conflitos sociais. O romance basicamente gira em torno de uma esfera de uma única classe, embora o Leopoldo não possa dizer que seja propriamente alguém de uma classe alta, como os outros três personagens, a Laura, a Amélia e o Haroldo, mas de qualquer maneira não tem uma defasagem de classe muito evidente aí, como ocorre até em outros, mas que nesse não aparece. Então, eu acho que a gente teria muita dificuldade de usar esse romance como um exemplar, como a gente faria com um romance balzaquiano, por exemplo, de como funciona a vida social do Rio de Janeiro meados do século XIX. Então, por isso eu acho ele muito pouco urbano nesse sentido. Tá? O Alfredo, que está acompanhando a nossa live, ele está fazendo uma pergunta. A Pata da Gazela é uma crítica à sociedade do século XIX? Sim, sim, seria sim. Eu penso dessa forma também. Eu acredito que é uma crítica e aí eu acho que é um traço interessante desse romance. É um romance que traz, talvez, de uma maneira mais, assim, não tão contundente, eu acho que vai ser mais contundente um pouco depois, em romances como Guerra dos Mascates e o Garatuja, mas é quando o Alencar já começa a trazer para o universo do romance a sátira. Então, é uma sátira, né, da sociedade do século XIX, sobretudo dessa sociedade que está ali configurada, estereotipada pela figura do Haroldo. Né? Ele sim desculpa, do Horácio. Ele sim Horácio. Horácio. Ele sim é um personagem que é caricatural, que quase toda vez que ele aparece no romance, ele aparece de uma forma satírica. Então é assim, vejo por aí, é uma sátira da sociedade do século XIX, essa sociedade materialista, que é uma crítica que o Alencar gostava muito de fazer, né? E não só nesse romance. Marcos, você acha que A Pata da Gazela é a Cinderela carioca do Alencar? Olha,
Isso foi uma leitura que se fez durante muito tempo, né? Assim, claro, essa ideia do sapatinho, né, que se encontra no meio da rua, que de repente alguém vai buscar quem provavelmente era o proprietário desse sapatinho, suscita essa ideia de um paralelo com a Cinderela. Ok, eu não tenho como negar, isso é até citado no romance de forma textual, né? Mas até nesse artigo eu tentei mostrar exatamente que enquanto lá na Cinderela tratava-se de você encontrar a proprietária daquele sapatinho e ela é encontrada, ou seja, aquilo que era parte de um todo se conjuga num todo, quando de fato ele acaba sendo encontrado. No caso do Horácio, isso não ocorre. Né? Ele se ilude o tempo todo diante da possibilidade de encontrar, porque ele entende a forma de convívio como sempre partindo da sua sensibilidade. Então, é um sujeito que vê tudo pela parte, sem nunca encontrar um todo. Tanto é que ele. É outra coisa que é curiosa você ter mencionado isso, mas outra leitura que se faz muito, e aí do ponto de vista psicológico, né, é dizer que por causa desse romance identificaram uma podolatria em Alencar. Né? Alencar era o amante do pé, né? Ele não era aquele sujeito, né, tradicional. Você vê, nada aconteceu na vida. Não, ele tinha um fetiche. Ele era amante do pé, anote. Né? E se você ler o romance com cuidado, você vai ver que o pé foi o último pedaço do corpo em que a que o Horácio se dedicou. Ele já tinha feito com todas as partes do corpo. Só que essas não foram narradas. Ele agora está contando a história quando aconteceu, por mero acaso, o encontro de um sapatinho. Então, ó, ele mesmo diz: olha, nossa, eu nunca tinha prestado atenção no pé, que interessante. Ele que já tinha amado a boca, a mão, né? Então, ver podolatria aí é um ápice do exagero, né? É típico de leituras psicologizantes, né, do romance. Verdade. Verdade. Marcos, mandar um alô aí para as pessoas que estão entrando agora, estão acompanhando essa conversa, professor Marcos Vinícius Nogueira Soares, professor de literatura da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e está batendo um papo aqui com a gente sobre a obra A Pata da Gazela. Muito bom recebê-los aqui e vamos continuar aqui a conversa. Marcos, eu queria que você comentasse a questão dessa metáfora venatória que o Alencar utiliza na narrativa, principalmente relacionada à personagem do Horácio de Almeida. Sim. Bom, a maneira como que eu li, quer dizer, você percebe que talvez ele tenha até tirado essa metáfora lá da Cinderela. Né? Você encontra lá uma passagemzinha em que o narrador menciona essa ideia, né, de que buscar pela proprietária daquele sapatinho era como fazer uma busca por uma corça, né, por uma gazela. Então, a gente pode dizer que, de certa maneira, ele talvez, né, tenha tirado de lá, embora, como também tento mostrar, talvez o elemento mais, o paralelo, o referencial maior que a gente possa fazer seja até com a fábula do leão amoroso do La Fontaine. Mas, bom, o que significaria essa metáfora venatória? Quer dizer, o personagem do Horácio é um personagem que seguia o tempo todo, né, por a caça, pela busca de indícios que leve à sua, né, conquista. Né? Então, a ideia é que, de uma certa maneira, como ocorre nos paradigmas típicos dos caçadores, eles se baseiam sempre em rastros, né, em indícios, ou seja, em fragmentos. Então, é a partir disso que ele vai chegar até o seu objetivo final, que é encontrar a sua caça. Não é à toa que ele é chamado o tempo todo, e não é invenção de Alencar, isso é uma metáfora muito utilizada na época, que é a metáfora do leão. Né? Ele é chamado de leão fluminense, leão da moda, ou seja, é aquele que caça, aquele que está o tempo todo buscando, né, simplesmente tratar as suas mulheres, os seus objetos amorosos como objetos de caça. Então, ele acaba construindo em torno da figura do Horácio a figura de um caçador, né, que se baseia em indícios, em elementos de minúcias, em fragmentos. Ou seja, a partir de um plano que eu diria metonímico, né, sinedóquico, na verdade.
onde a parte sempre leva a alguma coisa que esteja na base da sua caça, né, do seu objetivo final. Então, esse é o elemento que eu entendo como caricatural nele, né, na figura do Horácio. E só para É, concluir, que eu acho que é interessante nesse elemento, é que há um paradoxo também. Porque, por um lado, essa atitude é típica de um homem elegante. E ele é um homem elegante. É como se o processo civilizatório permitisse que, por outro lado, você encontrasse a outra ponta do processo não civilizatório. Ou seja, a figura em sua própria animalidade. Né? Então, leão da moda, eu acho que é uma expressão muito boa que a Alencar utiliza para configurar esse paradoxo. Ele é um leão, enquanto um animal que caça, porque ele é um homem da moda, é um homem elegante. Ele é o ápice, digamos, daquilo que se espera de um processo civilizatório, que se imaginava, ou até civilizador que se imaginava naquele contexto, né? Ou seja, a sim. sociedade que se parece com Paris, né? Marcos, deixa eu ver. A Tessiana, ela falou que não está com áudio, mas eu estou escutando bem. Eu queria saber É, das outras pessoas que estão acompanhando se está tudo ok. Desse um positivo aí, pessoal, nos comentários. Tassiana, no meu áudio aqui está tudo ok, viu? eu Não também sei se estou pode ouvindo ser bem. que tenha algum problema no seu aparelho, mas depois as pessoas podem comentar. Marcos, uma coisa que eu queria perguntar no início, eu acabei esquecendo. Quem é esse Alencar que escreve A Pata da Gazela, né? Ele passou um tempo, né, sem escrever, inclusive ele vai adotar, né, um novo pseudônimo, né, Sênior, né? Quem é o Sênior? Como é que você enquadra, assim, contextualiza historicamente esse novo Alencar que está escrevendo esse romance A Pata da Gazela? Bom, eu começaria dizendo aí, eu vou chamar um pouco a biografia, né? Bom, em torno de 67, né, por aí, ele foi chamado para ser ministro da Justiça. Então, né, do gabinete conservador que estava se formando naquele momento, e durante, basicamente, 3 anos, ele não acredito que ele tenha parado de escrever, até porque quando ele volta, ele imediatamente publica 2 romances no ano de 1870. Mas, com certeza, ele não se preocupa em publicá-lo, talvez por falta de tempo para revisar, trabalhar melhor os romances. Então, durante 3 anos, né, ele se dedica com afinco ao trabalho no Ministério. É interessante porque, se você olhar a carreira de Alencar, você vai ver que ele já era deputado antes, e nada disso, por exemplo, impediu que ele continuasse publicando. Então, enquanto deputado apenas e advogado, que ele nunca deixou de ser, ele continuou, né, publicando literatura sem nenhum problema. Mas quando chegou no cargo de ministro, aí a coisa parece ter pesado. Então ele meio que se dedicou de uma tal forma que ele, durante 3 anos, suspendeu o seu trabalho de publicação. Pois bem, quando ele volta, depois daquele problema que ele teve lá com a eleição para senador, né, que ele foi se candidatar à senatoria e venceu, né, a eleição, mas não foi escolhido por Pedro II. E aí, agastado com essa crise, eu diria, renunciou ao cargo e aí voltou, né, a trabalhar com publicação e publicou 2 romances. Então, nesse interregno, até esse interregno, ele tinha publicado o último romance, era Minas de Prata, né, de 66. Então, em termos de publicação, eram 4 anos. E aí ele volta em 70. Bom, o Araripe Júnior, que é um dos melhores críticos de Alencar, embora eu não concorde com quase nada do que ele diz, mas é instigante as coisas que ele acaba mencionando a respeito de Alencar, sugere que, por conta desse interregno político, né, eu diria até administrativo, né, poderia dividir a obra Alencar em duas. Né, uma obra que teria sido constituída desde lá de 5 minutos até Minas de Prata, que ele chama de fase ridente, né, eu diria até solar, né, mais ou menos assim que ele se refere, e uma outra fase que se iniciaria exatamente com Pata da Gazela e o Gaúcho, que seria uma fase que ele chama de sombria.
Então, ele acha que, por conta da desilusão política, Alencar teria se tornado um autor melancólico, sombrio, né? Teratológico, essa expressão que ele utiliza para designar, né, Alencar, ou seja, um autor que agora era um criador de monstros, né? E isso fomentado pela desilusão política. Bom, a forma, eu acho interessante a divisão. A proposta do Arelipe Júnior é interessante, mas eu não, obviamente, não vou pensá-la sob o ponto de vista da psicologia. Vou precisar do ponto de vista da postura literária de Alencar. Então, acho que a partir de Pata da Gazela, sobretudo de Pata da Gazela, é que vai entrar no romance o que já estava no teatro, porque Demônio Familiar, por exemplo, né, era uma comédia, o Rio verso Reverso, o que vai entrar no romance, que até então não tinha entrado, pelo menos de forma contundente, é exatamente a sátira. Eu acho que se há uma coisa de novidade no Sênio, é um sujeito, né, digamos, esse autor, né, se a gente pensar como se fosse um autor, não como um pseudônimo, é um sujeito que agora, agastado com uma série de coisas, resolve satirizar. E ele vai acabar fazendo, a partir desse momento, verdadeiras sátiras, como é o caso de Garatude e Guerra dos Mascates. Então, acho que o que se cria a partir dessa nova fase, inaugurada por Sênio, é o Alencar assim, eminentemente satírico, fortemente satírico, como ele nunca tinha sido até então, sobretudo no romance. Né? No teatro, sim, mas no romance ainda não. Perfeito. Marcos, voltando àquelas questões relacionadas aos personagens, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do paradigma indiciário. Me lembrei até das minhas aulas de microhistória, do Gisborne, Queijo e os Vermes, né? Que é esse livro do Gisborne. Eu queria que você comentasse, dentro dessa perspectiva, da construção narrativa em torno da personagem do Horácio, né? E o método que ele utiliza em busca de descobrir de quem é a dona daquele sapato, né? E seria isso uma crítica ao romance realista, né? Que estava naquela obra, naquela época, né? Tomando corpo. O que é que você acha? Como você vê essa questão? Eu acho que você até já deu a resposta, eu só vou desenvolver, é isso mesmo. Eu acredito que seja uma crítica ao realismo que estava ali se instituindo, né, sobretudo, um realismo que já estava na crítica também, porque ele começa a ser cobrado por ser um autor, né, que, segundo alguns mencionavam, o Toné faz isso, né, chama ele de um escritor de gabinete. É um escritor que não conhecia nada, que não foi a lugar nenhum, não saiu do lugar, né? Escreveu sobre os Pampas Gaúchos e nunca foi lá, escreveu sobre o interior de São Paulo sem nunca ter ido. Né? Em suma, para esses críticos, Alencar deveria única e exclusivamente ter escrito Iracema e o sertanejo, o resto, né? Porque nem aquela serra lá do Guarani ele frequentou, então ele era um escritor de gabinete, segundo esses críticos. Bom, então, o que ele estava querendo fazer da maneira como eu entendo? A partir da ideia desse paradigma indiciário, que era uma coisa que estava em voga, né, no século XIX, e talvez a gente já perceba isso, sobretudo no crescimento da narrativa realista, mas também da narrativa policial. A gente tem que lembrar que na década de 70, nós já tínhamos Edgar Allan Poe, embora eu acho que ele nunca tenha lido o Edgar Allan Poe, embora o Arelipe Júnior faça uma menção a Edgar Allan Poe quando comenta a obra do Alencar. Mas, por exemplo, aqui no Brasil nós tínhamos já a tradução em livro, em jornal, do Gabor Rion, que é um escritor francês de narrativas policiais. Então, esse paradigma do indiciário, né, de alguma maneira, já estava invadindo as narrativas literárias. Né? Estava lá, então, a figura do detetive, do sujeito que sai à cata de indícios que possam comprovar uma determinada teoria, e que se baseia, evidentemente, em elementos circunstanciais e, sobretudo, a partir de uma visão do sensível. Né? Por exemplo, como o Ginsburg trata naquele texto, né, Sinais, ele parte da ideia de como, de repente, a partir de detalhes, você conseguia comprovar a falsidade de uma obra de arte. Então, essa ideia que estava, de uma certa maneira, graçando naquele momento, começa a ganhar consistência também nas narrativas literárias. Então, é como se Alencar estivesse observando isso, obviamente,
uma visão que ele tinha mais baseada numa questão idealista até, baseada em Lamartine, né, o Victor Hugo, por exemplo, via isso com um certo desconforto. Então, eu acho que, como eu até coloco no final do artigo, eu acho que, ao invés de ser propriamente, como diz o Wilson Martins, a primeira obra, né, realista, o Pata da Gazela, eu vejo como sendo a primeira obra romanticamente antirrealista. Porque o que ele vai confrontar em relação a esse paradigma indiciário é exatamente uma visão do todo que ele acha que se perde com essa mentalidade fragmentária, feticista, materialista, que estava ganhando corpo na sociedade como um todo, mas, sobretudo, na literatura que era representativa dessa sociedade naquele momento, que era a literatura realista. É, talvez naturalista também, eu acho que o Alencar tenha tido um certo contato, não sei se muito, não sei se ele teve tempo para isso, né? Mas, com certeza, em relação à literatura realista, que é o primado do observacional, né? O primado da apreensão das minúcias, né? Que a gente vê nesses autores, não que sejam ruins, nada disso, mas é só uma questão de diferença de modo. Me parece que para Alencar isso era um tanto quanto incômodo. E ele sofreu crítica exatamente em função disso. Né? Marcos, o Alfredo, que está acompanhando a nossa live, ele faz a seguinte pergunta: existe na obra A Pata da Gazela uma comparação, né, feita por Alencar entre o belo e o feio? Sim, sim. Eu acho que é uma pergunta interessante, até porque me parece que a partir também desse momento, embora eu acho que seja possível identificar isso em alguns momentos na obra anterior dele, a partir dessa segunda fase, se a gente aceitar a divisão, não pelos motivos que a Aripe Júnior sugere, mas se a gente aceitar a divisão, né, a partir de 1870, a gente vai ver que cada vez mais Alencar começa a refletir na sua obra sobre o que seria propriamente uma produção artística. Eu acho que essa produção artística está relacionada diretamente à produção de romances, né, da arte literária, mas também das artes plásticas. Eu acho que é por isso que talvez quem fez a pergunta? O Alfredo. O Alfredo tenha Alfredo. perguntado, que eu acho que, de repente, é toda aquela discussão que ele faz a respeito das artes plásticas no Pata da Gazela, em que ele começa a refletir sobre a feiura pensada a partir não propriamente do que seja feio, mas sim pelo fato de ser uma desarmonia no todo, que é essa a ideia que ele mostra. É por isso que o pé feio da Amélia pode criar um elemento de feiura, não porque ele seja propriamente feio enquanto um objeto fragmentário, mas sim porque ele cria uma desarmonia no todo. Né? Afinal de contas, tirando isso, seria bonita, embora o pé, obviamente, não era o dela, era da Laura. Né? Mas acho que sim, e eu acho que ele faz isso nos romances a partir da década de 70, porque, por exemplo, Encarnação é a mesma coisa, há uma discussão muito interessante, na minha opinião, sobre a ópera. Uma reflexão toda sobre a arte a partir da ópera, a partir do canto da ópera, é, especialmente de Lúcia de Lammermoor. Bem, continuamos aqui a conversa com o professor Marcos. Quem está entrando agora é o professor Marcos Vinícius Nogueira Soares, é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e hoje a gente está batendo um papo sobre a obra A Pata da Gazela. Professor Marcos, e o personagem Leopoldo? Parece ser um contraponto, né? Em relação ao personagem Horácio, e vai numa linha que foge à questão do materialismo, né? Porque já começa, de certa forma, caracterizando o personagem como um invisível, né, para a sociedade, né? Um personagem visível que talvez não se encaixe, né, nessa sociedade materialista. Como é que ele desenvolve essa narrativa em torno desse personagem para justamente chegar nesse confronto de ideias, né? Sim.
eu vejo o Leopoldo quase como uma espécie de raisonner, né? Aquele personagem que tinha lá no teatro, né? No teatro realista, né? Que é o que o Alencar praticou, diga-se de passagem, que é aquela figura que, na verdade, ele serve não só como contraponto ao que é o Horácio, mas é aquele que vai promover a reflexão. Então, assim, tudo que ele acaba fazendo é refletindo sobre, porque o Horácio não propriamente reflete, ele simplesmente age de acordo com um princípio, que ele Instinto, não né? é, que ele faz até o fim, e mesmo depois de derrotado, é como se nada tivesse acontecido. Né? Se o romance continuasse, pode ter certeza que ele é uma outra parte do corpo para continuar perseguindo. Mas no caso do Leopoldo, ele não é só o contraponto, ele é também aquele que permite a reflexão. Então é a partir dele que você vai começar a refletir sobre os princípios adotados pelo Horácio, assim como pelos princípios que, de uma certa maneira, são aqueles que eu acredito que estariam mais relacionados à figura do narrador até, né? Que ele meio que se compactua com a figura do Leopoldo. Então, a ideia, por exemplo, se por um lado você tem o fragmento da forma, que é uma expressão que aparece, inclusive, no romance, que é aquilo que teria a ver com a figura do Horácio, por outro, você tem a harmonia do todo, que é outra expressão que também aparece no romance e que, de uma certa maneira, estaria relacionado à figura do Leopoldo. Só que o Leopoldo é aquele que vai promover, por exemplo, no momento em que ele percebe a possibilidade de que, apesar de bela, a Amélia tem um pé deformado, uma reflexão, né, sobre a questão da unidade da obra, né, do todo, como elemento central, né, na confecção da obra de arte. Então, é a partir disso que a gente começa não só a refletir sobre o que ele está dizendo, mas também refletir sobre aquele princípio que está sendo adotado pelo Horácio. Né? Então, eu acho que ele tem uma função, ao mesmo tempo, de contraponto, como você mencionou, mas, por outro lado, é aquele que permite a reflexão. E sem ele, a gente só ficaria na ação, né? Porque o Horácio age. Né? Ele é um caçador mesmo. O que ele sabe, ele sabe. Sim. Professor, a gente recebe no nosso métier, na Casa de Alencar, no trabalho de mediação cultural que é realizado lá, diversos estudantes do ensino médio, diversos estudantes universitários. A pergunta que eu queria fazer é justamente como o senhor sugere uma abordagem que possa contemplar diversas perspectivas nessa obra para esse tipo de público, né? Que vem à Casa de Alencar conhecer mais sobre a vida, sobre a obra, né? Como a gente começou a conversar, eu falei sobre a questão das categorias, né, dos romances, né? E a partir da Gazela se encaixando dentro dessa perspectiva do romance urbano. Mas como é que seria a maneira mais adequada? Porque eu vejo que dentro dessa categoria de romances urbanos existem obras muito diferentes, né? Talvez Sim. alguns traços, né, que unam, né, essas obras, alguns traços, né, de estilística, de abordagem, enfim. Mas A Pata da Gazela, por exemplo, é uma obra que, que foge um pouco dessa narrativa, né, totalizante, né, do romance urbano, né, como sendo, né, todos esses romances escritos, né, que tem como cenário a questão urbana do Rio de Janeiro, sendo romances, digamos assim, com as mesmas características, né? Então, existe uma certa necessidade da gente fazer uma abordagem diferenciada, né? O senhor concorda? Sim. Eu, pensando até nisso que você está mencionando, só para você ter uma ideia de como Alencar, por exemplo, classificou esse romance. Ele chamou esse romance de romance brasileiro. Essa, por exemplo, é a mesma classificação que ele deu à quarta edição do Guarani. Então, assim, digamos que, se a gente for pensar pela rubrica utilizada por Alencar, é como se, de uma certa maneira, ele não estivesse pensando esses dois romances de forma tão diferente assim. Né? E eu poderia citar outros que ele tenha dado o título de romance brasileiro, como Tio,
né? Então, que é um romance rural, né? Não é histórico, é rural. Então, assim, dentro desse quadro, a gente deveria talvez começar a pensar, em primeiro lugar, o modo como o próprio autor pensou esse romance. Né? Historicizar o romance a partir, para início de conversa, com a forma que ele utilizou para qualificar, classificar, enquadrar aquele romance. Então, isso eu acho que é um primeiro ponto. Porque essa divisão que você menciona, que ficou tradicional na historiografia literária, ela começa a posteriori, ela vem com Arthur Mota e depois vai se corporificando e ganha finalmente com Manuel Cavalcante Proença, na edição da José Olímpio, e depois legitimada por Wilson Martins. Então, é até um histórico todo do século XX. Talvez esses romances não fossem pensados assim lá no XIX. Né? Isso é uma coisa que eu acho que deveria começar a ser feita. A gente, ok, não vamos ignorar tudo que foi dito sobre Alencar no século XX, mas começar a pensar um pouco melhor a respeito de como ele era visto no XIX. Ou seja, pelo seu próprio horizonte de expectativa. Entender como a obra estava sendo enquadrada tanto pelo autor quanto pela recepção que ele teve imediata, que ele era contemporâneo. Então, acho que isso é um bom começo. E em relação aos alunos, a quem está interessado, é aquela velha coisa, a gente tem que começar a ler a obra. Né? Pegar o romance e começar a trabalhar. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu procuro fazer nas minhas aulas, que eu quase não dou mais crítica. Quando eu vou trabalhar um texto, vou dar um curso, vou lá, literatura do século XIX, eu escolho o romance e a gente lê o romance. Lê mesmo. Né? Do início ao fim, vamos discutir, ver o que é suscitado pelo romance a partir da leitura. A crítica fica no segundo plano, é necessária, mas ela deve não ficar mais como um elemento que a gente usa como uma espécie de âncora, né, que garante uma leitura sem que a gente necessariamente tenha lido o romance. Isso é uma coisa que é preocupante nesses autores, sobretudo pré-machadianos. São pouco lidos. Né? Olha, e Alencar não é o menos de todos, porque se você pegar outros como Macedo, Teixeira e Souza, a coisa ainda fica pior ainda. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Ler os autores, ler o texto, e aí sim, partir para a discussão, e confrontando com aquilo que foi dito posteriormente a respeito de cada um deles. Marcos, como é que você analisa digamos, a atualidade da obra de Alencar? Eu sei que isso é um pouco complicado falar, né? Porque a gente pode cair, né, em problemas conceituais, né, do ponto de vista histórico, mas qual é a atualidade, né, da obra alencariana, né, hoje? Né? O que, é que a gente pode se apropriar dessa obra e pensar a realidade atual? Olha, você tocou um ponto importantíssimo. Vou tentar ver se consigo sintetizar, que é o seguinte, a gente tem uma apreensão. Eu vou te dizer uma coisa que faz parte da minha experiência até como aluno. Quando eu entrei na graduação, na década de 80, a gente não lia Alencar. Acredite se quiser. Os professores, ninguém lia Alencar. Alencar não era um autor lido. Para você ter uma ideia, um curso que eu fiz que a professora sugeriu que nós lêssemos o Garatuja, a obra não existia. A gente não conseguia comprar. Tivemos que xerocar do que ela tinha porque não se achava a obra. Não existia o Garatuja. Então, Alencar não era lido. E a razão pela qual Alencar não era lido, porque Alencar, muito recentemente, no contexto da década de 80, tinha sido associado a uma espécie de expressão de um nacionalismo. E de um nacionalismo que eu diria até xenófobo. Tá? Isso é uma coisa que eu pesquisei a respeito, por exemplo, da recepção da obra de Alencar no centenário de nascimento dele, que eu fiz uma pesquisa nos jornais da época, de 1929, e que é aí que me dei conta de que a partir desse momento, e isso se repetiu em 1977, né, quando se criou uma comissão que organizaria o aniversário de lançamento, tá, de Iracema, 65, desculpa, 1965. Então lançaria o aniversário, tá, de lançamento de Iracema,
uma comissão organizada a mando, em decreto, do presidente à época, que era o Marechal Castelo Branco. Então, para você ter uma ideia, de 29 até 65, se criou uma imagem do Alencar como se fosse um autor que apenas representava um modelo de nacionalismo, ou de nacionalidade. Como se fosse um autor nacional que contemplava o Brasil inteiro, da época Chuí, que é isso que ele tentou fazer na obra dele. Então, quando você entra na década de 80 e que a gente está saindo da ditadura, eu era um jovem de 18 anos na faculdade, ninguém queria ler Alencar. Alencar, de uma certa maneira, foi cristalizado numa ideia de um nacionalismo que a gente já não queria mais, que é aquele que tinha acabado de sair do poder. Se você for pensar que isso é o que está voltando agora, a gente tem que começar a entender o seguinte: se a gente for na obra de Alencar, a gente vai ver que se tem uma coisa que Alencar teve dificuldade de ser, foi um nacionalista como ele foi entendido. Se você olhar bem, a obra dele é uma obra que está procurando os elementos nacionais. Ele não está dando um elemento nacional. Em nenhum momento ele parte do pressuposto de que aquilo já está consolidado no século XIX. Se você olhar, por exemplo, o prefácio à Benção Paterna, né, o prefácio Benção Paterna aos Sonhos de Ouro, ele chega lá e diz: estamos numa etapa, ele divide em 3 fases, né? Na terceira fase, que é aquela na qual ele se encontra, ele diz: nós estamos aqui para fazer algo que talvez não chegamos a viver para ver terminada. Então, ele tem a noção que o projeto nacional é um projeto que está em curso ainda. Em nenhum momento ele diz que ele existe. Então, eu acho que é um pouco isso. Apropria-se do nacional como se fosse uma coisa dada, né, e transforma nisso num elemento, né, de valor que as pessoas têm que sustentar como se fizesse parte de uma tradição. A pergunta é: qual tradição? Né? Nenhum deles, na verdade, estavam cientes disso. Na verdade, eles estavam construindo. Então, se a gente for pensar hoje Alencar, é pensar Alencar dessa forma, como alguém que estava em busca de, e que, mal ou bem, nós também estamos. É só ver o quanto essa nacionalidade foi sendo perdida o tempo todo. Né? E ou às vezes sendo apropriada de maneira indevida, como nós estamos vendo agora, ou como já vimos inúmeras vezes. Né? Eu acho que o Alencar tem esse caráter. Né? Eu estou aqui com a ideia de que algo tem que ser feito e eu estou tentando. Agora, onde isso vai dar, eu sinceramente ainda não sei. Marcos, a Marta, que é uma das mediadoras culturais lá da Casa José de Alencar, e ela está acompanhando aqui a nossa live, ela faz uma pergunta que vai de encontro justamente ao que você estava falando, né? Ela diz que a maioria dos estudantes secundaristas, né, do ensino médio que visitam a casa pouco conhece da obra de José de Alencar. A maioria se limita apenas à leitura de Iracema, né? Aí eu vou completar essa questão perguntando o seguinte: além dessa perspectiva da cristalização, da sacralização da memória, né, do Alencar dentro dessa produção, da crítica literária e até mesmo da questão da memória social, né, que foi construída ao longo desse tempo, a questão do posicionamento do José de Alencar em relação à escravidão também pesa nessa digamos, não aceitação, né, do Alencar, da leitura do Alencar, ou isso passa despercebido? Bom, é complicada essa. Bom, Iracema, né, eu acho que Iracema e Guarani, sobretudo essas 2 obras, elas estão tomadas, né, como elementos de fundação da nacionalidade. Né? São obras, como eu diria, fundacionais. Então, talvez a única razão que as pessoas justifiquem ainda hoje a leitura de Alencar é dizer: bom, se alguém fundou a literatura brasileira, foi Alencar. E essas obras seriam o marco, né, dessa fundação. Bom, pelo menos como eu entendo, sobretudo Iracema, eu confesso que há muito tempo eu tenho dificuldade de ver a nacionalidade de Iracema. Para mim é uma obra cearense. E acho que ele está falando do Ceará. Eu tento, inclusive, nas aulas que eu dou, tentar mostrar que isso não é uma questão nacional.
Tá? E se alguma coisa de nacional que possa existir ali, é de como o nacional, até então constituído, fracassou. Né? Afinal de contas, Iracema morre. Bom, o Guarani não seria diferente. Eu, às vezes, penso o Guarani como uma história de portugueses, tá? Num contexto colonial. Em relação à escravidão, aí já acho um problema mais complicado, porque eu não acho que isso tradicionalmente tenha se dado, porque não foi uma questão que veio à tona desde sempre. Era uma discussão lá no contexto dele, sobretudo enquanto ele era deputado, e a partir das cartas gerais, e fundamentalmente pela ação dele enquanto deputado, né, sobretudo contra a lei do ventre livre, mas é algo que ficou dentro das discussões escravocratas da época e que depois se perdeu e que só foi recuperado recentemente com o Thomas Parron, né? Que lançou a coisa à parte, descontextualizada, as cartas a favor da escravidão, e que veio à tona. Mas que, na minha opinião, é simplesmente, na melhor das hipóteses, controversa. Só isso. Né? Porque se, por um lado, tem alguém que diz que tem outros, como o José Murilo do Carvalho, que diz que não. Tá? Então, se a gente for pensar desse ponto, eu acho que a escravidão é apenas uma questão, é uma discussão. Não acho que seria suficiente para anular toda a outra parte da obra de Alencar, que é aquela que, na verdade, se sedimentou, que é a do autor de romances. Porque, na verdade, muita coisa que ele fez, a gente nem sabe que ele fez. Né? A gente vai ter ideia, inclusive, melhor agora, depois que o Marcelo lançar lá o calhamaço, né, com os manuscritos, a gente vai ver o quanto Alencar era plural, né? Era um mundo, um universo. Então, eu acho que, acredito que não. Essa discussão é uma discussão, agora está sendo colocada em pauta, mas até onde eu consigo ler e ver, é uma discussão que é controversa, ou seja, suscita debate. Uns afirmam que sim, outros que não. A gente pode fazer um elenco aqui de quem diz que não é, e um outro elenco que afirma que sim. Então, Bem, Marcos, a gente está chegando no final aí da live. Passa rápido, né? Conversa é, muito boa, super interessante. Várias temáticas aí abordadas, né? O seu estudo sobre a pata da gazela tem uma abordagem bastante interessante, principalmente nessa perspectiva que Alencar trabalha a questão da perspectiva da unidade e do todo, né? E esse confronto, né, de ideias relacionadas à questão do romance romântico, né, digamos assim, o romance realista, e você aborda muito, né, muito bem essas questões dentro do artigo, e o artigo está aqui nesse livro, vou mostrar mais uma vez para quem não estava no começo da live, José de Alencar, Século XXI, que é um livro organizado pelo professor, um dos organizadores, né, o professor Marcelo Pelógio, e o artigo do Marcos é este aqui, não sei se dá para ver direito, mas eu vou ler aqui: A Unidade Romântica como Crítica ao Realismo Oitocentista em A Pata da Gazela. Marcos, gostaria de agradecer mais uma vez, né, a sua presença aqui. Foi muito bacana, foi uma honra ter você aqui no nosso projeto Primavera José de Alencar, que é um projeto que visa justamente isso, trazer para a discussão os novos olhares críticos sobre a obra. Né, essa crítica que está sendo produzida, né, hoje, né, atualmente, sobre Alencar, é uma crítica que traz novas abordagens conceituais, né, novos pensamentos sobre o que o Zé de Alencar produziu intelectualmente, e é uma produção que não está só, né, na questão dos romances, não é verdade? Né? O José de Alencar foi um grande jurista, né? Foi um jornalista importante na época, né? Trabalhou em vários jornais do Rio de Janeiro. Então, é uma situação dinâmica, né? A crítica vai melhorando, vai, né, trazendo novos elementos, o que vai enriquecendo, né, a perspectiva de análise das obras do José de Alencar. E você é um pesquisador que tem contribuído muito nesse sentido. Então, a gente agradece demais a sua presença aqui e eu gostaria que você dissesse aí as suas impressões e fizesse seus comentários finais aqui na nossa live.
Bom, eu agradeço o convite, é muito bom poder participar, né, do debate sobre Alencar, né, um autor que me é muito caro, continua sendo. Eu só sugeriria que a gente tivesse exatamente essa visão, né, quer dizer, que a gente partisse para a obra do Alencar, primeiramente com os olhos livres, né? É um autor que você pode discordar por várias razões, pode nem gostar. Eu, necessariamente, não gosto de todos os romances, né? Para mim, alguns são obras-primas, outros não. Mas a questão não é essa, a questão é saber da sua importância. Então, e a importância dele é imensa. Né? Quando você descobre Alencar, sobretudo no seu contexto, você vê claramente que ele é um autor que foi um divisor de águas. Né? É um autor que institui um novo paradigma literário. Eu gosto muito de dividir o século XIX não por condorerismo, mal do século, essas divisões dos livros didáticos, mas sim a partir da polêmica da Confederação dos Tamoios. Né? Aquela polêmica ela é um divisor de água. A partir dali, uma nova configuração da literatura estava sendo pensada. A partir de jovens escritores, Alencar era muito jovem, tinha 25 anos, que se conjugam, não como um grupo, mas com o mesmo pensamento, de uma certa maneira. No caso, ele, Álvaro Azevedo, Bernardo Guimarães, que são autores que vão dar uma nova direção para a literatura brasileira, em detrimento daquela que tinha sido dada pela geração de Gonçalves Magalhães. Então, nesse sentido, o Alencar é um elemento de ruptura, faz parte de um momento de ruptura e encara isso de uma forma decisiva no campo do romance. Eu diria que você tem um lado, é o campo do romance com Alencar, e um campo da poesia, obviamente, Álvaro Azevedo. Então, eu acho que a gente tem que ler esse Alencar, ler a obra com olhos livres, né, discutir, porque é riquíssima, né, discussões políticas, discussões sociais, discussões dramatúrgicas, discussões literárias, romances, ler esses romances como se fossem romances metalinguísticos, porque eles são, sim, os da década de 70, estão discutindo literatura o tempo todo, modo de fazer literatura e por aí vai. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Partir para a obra. Não tem meio termo, não. É isso aí. Marcos, agradecer novamente, agradecer a todos que acompanharam a live. Eu É que agradeço. exatamente isso, né? É exatamente isso. Vamos ler primeiro a obra, depois vamos ver as críticas, né? Primeira obra. Exatamente. Não, Então, começa com assim, 5 minutos. Né? certamente. Marcos, muito obrigado. Obrigado a todos. E próxima sexta-feira, 16 horas, estaremos aqui novamente, recebendo mais um convidado, né, para discutir a produção intelectual, a obra do Zé de Alencar. E fiquem em paz, fiquem em casa, com saúde, porque as coisas com certeza vão melhorar. Um abraço a todos. Valeu, gente. Obrigadão.